Olá, coadjuvantes! Eu sou a Tatiana. E eu sou a Ana Luísa. Primeiro, é preciso esclarecer que o tema é sensível. Independente do nosso posicionamento pessoal sobre a experimentação animal, estamos aqui unidos pelos animais. Esse programa é um projeto de extensão da Universidade de Brasília. Nossos pontos de vista não refletem o posicionamento da UNB. O nosso objetivo é apresentar perspectivas diversas para conhecer a experimentação animal. Assim, esperamos que você, ouvinte, tenha em mãos, ou melhor, disponível aos ouvidos, informações e olhares diversos para construir o seu próprio entendimento. Afinal, nosso bem é a justificativa para o uso de animais em pesquisa. Seremos apenas coadjuvantes da ciência? Hoje conversaremos com o professor Nathan Monsores, da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, doutor em bioética e coordenador do Observatório de Doenças Raras da UNB. Oi, Nathan, obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente hoje, com os coadjuvantes. E a gente quis te trazer aqui porque um dos argumentos da experimentação animal é que ela salva vidas. E o exemplo das doenças raras talvez seja um bom exemplo, porque ele entra no que a Martha Nussbaum chama de dilemas trágicos, né? Que as duas opções são ruins. Fazer experimentação animal é ruim, não fazer experimentação animal é ruim. E também dá oportunidade para a gente trazer aqui para o debate sobre os animais geneticamente modificados. Tá? Então foi por isso que a gente te convidou. Mas antes da gente falar dos raros, vamos começar falando dos ratos. E aí eu queria que você contasse para a gente qual que é a sua história com a experimentação animal. Bom, então agradeço o convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Minha entrada, né, no campo da experimentação animal foi bem precoce, né? Por volta aí dos 15, 16 anos, eu ingressei na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que fica na Fiocruz do Rio de Janeiro, e é uma escola que prepara corpo técnicos em patologia clínica, análises clínicas, em biologia molecular, em biodiagnóstico, para fazer parte dos quadros da própria Fiocruz e das instituições de pesquisa do Brasil. Mas um dos módulos que existia era o módulo de biotérios. E lá a gente aprendeu tanto a parte básica, né, de manejo dos animais que são utilizados no laboratório. Então, isso aí passa por cobaias, passa por ratos, camundongos, coelhos, hamster. E também com primatas, né? Tem um centro de primatologia importante na Fiocruz. E a gente teve a oportunidade de estar lá, né, acompanhando os trabalhos. Então isso é meados de 92, 93 mais ou menos, para a gente localizar isso no tempo. E lá, felizmente, a gente teve a oportunidade de ouvir também sobre bem-estar animal, sobre as questões adequadas de manejo, mas numa perspectiva centrada ainda na capacidade biomédica de trabalho. Quer dizer, as salas deviam ser climatizadas, os ambientes não deveriam ter cheiros, né, diferentes. A gente tinha um certo silêncio ao lidar, né, com as gaiolas. Por quê? Porque situações de estresse agudo para esses animais poderiam ter consequências muito complicadas, às vezes, em experimentos. E tinha experimentos de todas as naturezas acontecendo lá dentro da Fiocruz. Então, é esse o cenário de entrada, né? Então, do ponto de vista científico-técnico, é uma boa entrada. Mas do ponto de vista ético, né, humanitário, ou animalitário, né, como a gente queira chamar, causa uma perplexidade pelo volume gigantesco de animais que eram, né, criados e manejados dentro dessa estrutura. Mas nessa época a gente fez vários trabalhos, orientou depois, né, já como professor aqui, trabalhos também nessa área de ética na experimentação animal. Mas é uma longa história, né? Na medida que eu vim entrando para a saúde humana, eu fui deixando um pouco de lado essa questão da experimentação animal. Você foi aluno do Sérgio Arouca. O que você teria para contar dele? Porque assim, é uma figura que a gente sabe o nome, a Lei Arouca, mas pouco a gente se fala quem foi, né, Sérgio Arouca. Então, o professor Sérgio Arouca é um dos pais da reforma sanitária no Brasil, né? O que é o movimento da reforma sanitária? Meados ali da década de 60, início da década de 70, né, há uma mudança no pensamento de saúde pública. A gente deixa de tentar olhar a forma de cuidar das pessoas como uma coisa muito centrada no médico ou na ação clínica pura, para entender que o contexto, né, importava. Então, o que é o contexto aqui? A questão da pobreza, da exclusão social, das questões históricas. Então, tem muita coisa no entorno ali do ato biomédico de dar um medicamento, no ato biomédico de diagnosticar, que
que são importantes. Então, vários pensadores, né, importantes para a bioética, inclusive, o professor Giovanni Berlinguer, Ivan Illich. Então, na década de 60, já eram pessoas que produziam textos. Parte desses textos, desses manifestos em relação à saúde pública, o Giovanni Berlinguer, que eu acabei de citar, e já vou falar por que ele está relacionado com a Arouca, ele, né, trabalhava com pulgas, por exemplo, com transmissão de peste. A tese de doutorado dele é por aí. Que, enfim, faz uma interface aí com a experimentação animal também. Mas o Giovanni influenciou bastante, né, esse pensamento aqui de saúde pública. E Sérgio Arouca foi um desses que foi mordido pelo bichinho da reforma sanitária italiana. Ele com outras figuras importantes. Né, posso citar, né, já na segunda geração, o próprio Ivonei Garrafa, que é professor aposentado, emérito aqui da UNB. Então, vários desses professores, eles estavam intimamente relacionados a ambientes de pesquisa biomédica, de desenvolvimento de medicamentos, de desenvolvimento de tratamentos terapêuticos aí para humanos. Sérgio Arouca, nessas indas e vindas dele, o professor Sérgio Arouca acabou assumindo a presidência da Fundação Oswaldo Cruz. E junto com o Butantan, né, tem outras instituições um pouquinho menores, mas a Fiocruz e o Butantan têm um histórico, uma tradição em utilização de animais para pesquisa. Então, a Arouca, quando chega na Fiocruz, ele já pega essa estrutura, né, mais ou menos organizada, e aí, por mobilização dos profissionais que trabalhavam também em biotérios, nas pesquisas, e principalmente o pessoal dos biotérios, essa discussão sobre uma lei, né, visando disciplinar, né, a experimentação com os animais começou a ser fomentada. Né, Sérgio Arouca, ele estava aqui no parlamento, ele saiu da Fiocruz, foi eleito, veio para o parlamento, veio aqui para Brasília, tá, já, enfim, nos últimos anos aí da sua vida. E aí aqui no parlamento, além de, né, contribuir fortemente para a estruturação, né, da transformação do movimento da reforma sanitária na Constituição Cidadã, na parte da saúde, no artigo 196, ele também trabalhou com a questão da pesquisa biomédica e uma necessidade que apareceu por volta aí de 94, 95, né, mais ou menos, era essa coisa da experimentação animal, tá? E aí ele falece, tá? Ele já estava doente, ele falece em 96, 97, salvo me engane, e aí, por uma homenagem à lei, que tem lá em seu início a caneta dele, recebe, né, essa designação de lei, né, Lei Arouca, ou Lei Sérgio Arouca, tá? Mas é muito curioso, em 90, se vocês olharem Scientific American, Science, Nature, desse período, entre 94 e 97 mais ou menos, em várias capas dessas revistas aparece lá o camundongo, né, a questão da experimentação animal estava muito em pauta. Por quê? É uma brincadeira que eu sempre faço com, né, a Ana Luísa, que já me ouviu fazendo. A medicina dos camundongos ela é ótima. A dos seres humanos eu já tenho as minhas dúvidas. Tá? Por quê? Né? Na pesquisa biomédica, por mais que hoje a gente tenha modificações nesses animais do ponto de vista genético, boa parte daquilo que a gente tem por base para desenvolvimento de pesquisa está sendo feito com murinos, né? Está sendo feito com rato, camundongo, hamster e por aí vai. Então, vários dos princípios fisiológicos ou dos princípios fisiopatológicos que a gente conhece hoje foram desenvolvidos com esses animais. E a gente sabe que a resposta imunológica, por exemplo, de um ratos novérgicos aí, ou do mus músculos, enfim, não é a mesma do Homo sapiens ou de um primata. E aí vem, né, as dúvidas que começam a aparecer na capa dessas revistas, e é um dos motivadores, inclusive, da lei de experimentação animal. Então, se a gente tem diferenças, a gente precisa refinar, a gente precisa rever números, a gente precisa ver técnica, a gente precisa repensar esses modelos de experimentação. Nessa época aqui no Brasil ganha um volume também por esse movimento lá fora, e aí vem a lei, tá? Então, veja, é uma conjuntura que se forma para que essas coisas aconteçam. Você disse que se afastou da medicina dos camundongos, né, e entrou nesse campo de saúde coletiva. E aí eu queria que você explicasse pra gente quem são as pessoas com doenças raras. Tá. Vamos fazer um nexo causal aí também com a questão dos animais. A doença, ela é uma modificação na homeostasia, que é a regra. Então, homeostasia que não é equilíbrio, né? Então, assim, não tratem a homeostasia como equilíbrio.
A homeostasia é padrão, é essa coisa do corpo dinamicamente está tentando manter uma, entre aspas, normalidade. E a patologia é o contrário, é a anormalidade. E as doenças raras, elas fornecem esse contexto. Na verdade, a gente está falando de condições genéticas, doenças de base genética, monogênica, cromossômica, poligênica. Por exemplo, as aneuploidias, né? Eu posso ter alterações no número de cromossomos. Então, assim, o que um cromossomo a mais ou a menos faz com os padrões que a gente espera observar no corpo? Então, a gente vai ter sobreexpressão ou subexpressão, né, de genes. Isso significa que, ao olhar para esse indivíduo, né, que tem essa diferença, ele vai ter outras características. Uma orelha num posicionamento diferente, um nariz num posicionamento diferente, capacidade cognitiva diferente. Então, qual que é a singularidade aí que a gente tem? Então, a gente tem um conjunto de eventos improváveis, mas que acontecem, e esses eventos improváveis que acontecem permitem a gente, da área biomédica, entender como o normal acontece, como o padrão acontece. Normal aqui, gente, eu estou usando sempre uma perspectiva estatística, tá? De curva de distribuição normal. Eu não estou usando o normal aqui como se a gente tivesse uma regra para medir o que uma pessoa deve ou não deve ser. Não é nesse sentido, tá? É um sentido aqui puramente mesmo de distribuição estatística. Então, assim, na população, em média, eu espero encontrar 2 braços, 2 pernas, ou um determinado perfil de glicose, um determinado perfil de uma proteína no sangue. Mas nessas pessoas isso é diferente. Então a singularidade vem daí, tá? Então tem um elemento singular que é biomédico, mas tem um elemento singular que é existencial também. Então, assim, essa pessoa tem um corpo diferente, ela tem uma existência diferente. Na verdade, todos nós somos diferentes, apesar dos padrões, né, que a gente consegue observar. Às vezes, essas diferenças significam que essa pessoa vai ter que reorientar todos os seus processos de vida. E aí vem a questão da raridade e da complexidade. O que é o raro? O raro é esse evento estatístico improvável, mas que acontece. Tem uma designação que o pessoal da estatística usa, eu não gosto muito, mas enfim, né, que é a coisa da zebra. Aqui no Brasil, antigamente, tinha um negócio de... Né, tem o jogo do bicho ainda, é uma herança aí dos zoológicos, né, também diz respeito aqui à questão dos animais, mas deu zebra, né? Então, assim, a gente usava muito essa expressão. O que é da zebra para a biologia? É esse evento diferente. E o que é o complexo? É isso tudo que eu expliquei aqui, né? Então, são pessoas que têm vidas que precisam ser organizadas a partir dessa perspectiva do diagnóstico ou do não diagnóstico. Às vezes a gente não consegue diagnosticar o que elas são. E o que isso tem a ver com os animais de laboratório? Pessoas com doenças raras são pessoas nocaute, de modo geral, naturais. O que é um nocaute? É quando você quer silenciar um gene, você quer alterar lá um gene para ver o que aquele gene alterado tem de resultado, né, na vida. Então, vários estudos, por exemplo, de proteínas ou fatores de transcrição nocauteados foram transpostos desse mundo humano para o mundo dos animais. Vou pegar um clássico, que é a da P53, que está relacionado a uma síndrome, que é a síndrome de Li-Fraumeni, que é uma síndrome de predisposição ao câncer. Então, se observou essa doença em humanos, né, se viu que havia uma predisposição a câncer, e aí começou a se estudar, descobrir a tal da P53, aí da descoberta da P53, a gente precisa do modelo. Que modelo que a gente vai fazer? Tá? E aí o modelo de escolha é sempre o modelo do animal de laboratório. Como é que eu defino o que são essas doenças? Quando eu falo doença rara, eu estou me referindo a um elemento estatístico puro, a um elemento epidemiológico. Então, raro é o de baixa frequência na população, de baixa ocorrência na população. Se eu for contar cada evento raro que pode acontecer entre seres humanos, eu posso pegar, por exemplo, coisas que são não doenças. É o caso da polidactilia, né? Eu nasci com vários dedinhos e aí, isso pode ter um impacto aí do ponto de vista de estigma, da pessoa olhar assim, que esquisito, né? Ele tem uma mão ali diferente, mais dedo, menos dedo, enfim. Mas tem um grande conjunto dessas alterações genéticas que tem impacto representativo sobre a saúde. E aí é isso que, muito recentemente, estou falando da década de 90 para cá, tem sido chamado de doença rara. E essas doenças, por força dos movimentos sociais de pacientes, elas receberam essa designação de doenças raras. Por quê? Para diferenciá-las das doenças negligenciadas. O que é uma doença negligenciada? Leishmaniose, hanseníase, tuberculose, doença de Chagas, doença do sono e por aí vai. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de um conjunto de doenças de base genética que ocorre no mundo inteiro.
Independente se é pobre, rico, né, independente de classe social, de origem genética, origem histórica, vai acontecer, né? É um evento probabilístico, né? Enfim, você pode ter um filho, você pode ter um parente, até mesmo você pode ter uma dessas mutações, mas ela é de manifestação tardia, você não sabe. Então é uma coisa meio aleatória na população. Não tanto assim, né? A gente sabe que tem mecanismo por trás. Mas se eu somar isso tudo, isso dá entre 5 e 10 mil entidades nosológicas diferentes. Isso depende da base de dados, tá? Então os consórcios europeus vão apontar alguma coisa em torno de 6, 7 mil. Se eu for olhar, né, os bancos de dados genéticos puros, aí eu vou ficar na casa aí dos 5 mil. Se eu for olhar outras bases de dados, vai bater em 10 mil, né, incluindo aí a oncologia, por exemplo. Então, é muita coisa. Então, não tem uma estimativa precisa, tá? Mas aqui para o Brasil, em particular, tem alguns números cabalísticos aí que as pessoas, né, trouxeram. Eu, por exemplo, advogo contra esses números, mas estima-se que seja alguma coisa entre 2,5% e 5,5% da população mundial, né, que seja afetado por uma dessas condições. Bom, você poderia falar para a gente, então, um pouco sobre como que é o processo de produção dos animais geneticamente modificados usados nas pesquisas sobre doenças raras? Se a gente pensar os modelos, a gente está falando aqui de pelo menos 3 gerações de modelos que são parcialmente comparáveis, né, entre animais e as pessoas com doenças raras. Então, numa primeira geração, a gente tem essa coisa do manejo reprodutivo desses animais, né? A gente vai ter que fazer seleções de cruzar preferencialmente alguns desses animais, escolher matrizes, né? Que termo animal de produção mesmo, né? Para a gente ter aqueles camundongos, aqueles ratos, né, passíveis da nossa experimentação. Produzir essas linhagens dá trabalho, precisa de muitas gerações de camundongos ou ratos, enfim, o animal que você está utilizando. E requer uma logística também, que não é alguma coisa muito trivial dentro do biotério. Né? A gente tem essa coisa das linhagens isogênicas. Numa segunda geração, a gente tem a questão dos animais que precisam ter microbiota definida no corpo. Isso requer um outro tipo de manejo também. Manter ambiente estéril, né? Esterilizar a maravilha, a ração tem que ser... Então, assim, é um negócio de alta complexidade. Mas a partir de meados aí da década de 90, a gente ganha uma outra capacidade, né? Que é a capacidade de, utilizando instrumentos de reprodução assistida, né, reprodução in vitro, manejar embriões desses animais, selecionar alguns desses embriões, introduzir nesses embriões, a partir de uma série de técnicas da biologia molecular, características, né, genes que a gente quer. Atualmente tem até vetor viral sendo utilizado para modificar, né, célula-tronco obtida, enfim, é um longo processo. O Reino Unido, por exemplo, ele tem estatísticas oficiais sobre o número de animais em pesquisa e lá a gente consegue perceber o volume de animais que é usado só para produzir os animais que vão para o experimento em si. Então, por exemplo, em 2022, 45% dos procedimentos realizados, e aqui vale uma observação que eles não contabilizam o número de animais, eles contabilizam o número de procedimentos. Então, em 2022, 45% dos procedimentos em animais foram realizados para a criação e reprodução dos geneticamente modificados. E além do número, né, de animais que aumenta, alguns autores também têm trazido que a modificação genética tem como consequência problemas adicionais de bem-estar animal e de cuidado desses animais. Por exemplo, muitas das necessidades desses animais elas não vão ser conhecidas, o cuidado ele também é padronizado, e às vezes esses animais vão ter necessidades diferentes e que vão ser desconhecidas. Isso realmente cria um desafio adicional. Eu concordo contigo, Ana. A gente... Primeiro eu extraí, né, um animal da natureza. Eu já vi alguns advogarem, não, mas eram animais periurbanos ou urbanos, né, que transmitiam doenças. A gente está dando uso nobre, né, para esses animais. Aí vai ficar passando peste bubônica pra gente, né, cheio de pulga lá, e a pulga picando a gente, transmitindo peste. Agora a gente está dando uso nobre para a própria saúde humana, que eles ajudaram a... Enfim, eu tenho minhas dúvidas sobre esse argumento. Mas a gente trouxe esses animais, a gente condicionou esses animais. São animais que reproduzem muito rápido, tem uma série de características que todo bioeterista vai dizer, não, são animais ideais para esse manejo. Mas a que custo, né? Então, a gente retirou algumas espécies do ambiente a ponto delas serem incapazes, talvez, de retornar
né, para esses ambientes, dadas as condições que a gente colocou. A gente produz uma biomassa gigantesca desses animais e em nome da perspectiva de tentar comparar o que tecnicamente pode ser comparável, como eu estava dizendo no início, mas há controvérsias. Então, a questão, por exemplo, dos leucócitos, né, desses animais, a forma como eles são produzidos e respondem, a parte oxidativa é ligeiramente diferente, por mais que o animal seja, né, humanizado, né, geneticamente modificado. Agora, a gente quer comparar também o incomparável, né? Então, será que eu tenho alguma justificativa moral a essa altura? Não vou, gente, de maneira nenhuma aqui eu estou me reportando aos pioneiros, tá? Em determinada época, e a gente tem que fazer essa consideração ética, que ela é importante. Então, assim, em determinada época da história da humanidade, eu jamais estaria sentado à mesa, como estou aqui, né, cercado de um conjunto de moças e mulheres, né, cientistas, pesquisadoras e estudantes, comigo. Era um ambiente machista, misógino. A gente evolui do ponto de vista moral, tá? Então, no início, é muito complicado a gente falar de qual regra moral que eu uso, né, para avaliar esse momento histórico. Mas hoje, com o grau de desenvolvimento da técnica que a gente tem, com a capacidade que a gente tem de produzir embriões artificiais ou produzir organoides, obviamente eu ainda não consigo reproduzir toda a fisiologia do ente vivo dentro desses aparatos laboratoriais. Mas grande parte hoje dos processos que a gente observa são processos moleculares em célula simples, ou em nível genômico, proteômico, ou até quando eu vou para coisas mais complexas, como é o caso do conectoma, né, que eu estou tentando olhar como os neurônios conversam entre si, para tentar, né, entender como é que a gente forma a memória, né, enfim. A gente já consegue reproduzir em parte esses fenômenos em laboratório, né, a partir de linhagens de células humanas, não necessariamente animais, e obter um certo grau de predição, uma capacidade de predição. A gente, para modelos farmacológicos, a gente já tem N modelos in sílico capazes de gerar para a gente um elemento de predição. Obviamente que em nome da segurança da saúde humana, sempre vai, né, ter aquele momento da pergunta crucial. O caso da talidomida, ele é um caso emblemático para essa questão. Então, eu testei um medicamento numa época que a gente ainda não tinha regulamentação adequada de como eu conduzo um ensaio clínico. A gente testou isso em animais, teve resultados positivos, mas na hora de fazer a translação, né, o que aconteceu? Em animais funcionou bem. Aí era um medicamento voltado para enjoo. Aí quem enjoa? Mulheres grávidas. Eu dou medicamento para mulheres grávidas. O que acontece? Uma tragédia, tá? Uma tragédia. Então, essa é uma prova interessante desses dois elementos, tá? Assim, primeiro que fazer experimentação com animais em nome da segurança pode ser positivo? Pode, mas tem muitos limites, né? E esses limites precisam ser considerados. Então, obviamente, eu não vou ser radical aqui. Eu tento sempre fazer uma mediação ética dessas posições, tá? Em determinadas circunstâncias, a experimentação pode sim trazer algumas respostas. Mas, via de regra, e a talidomida é um exemplo, as diferenças talvez pesem muito mais do que as semelhanças. E hoje, em pleno século XXI, que a gente tem célula-tronco, em que a gente tem produção de organoide, que a gente tem... Enfim, por mais que não seja organismo completo, eu começo a ver parte dessas justificativas de transpor esses modelos de experimentação visando tratamentos humanos para o mundo animal, eu já começo a ver com um grau maior de desconfiança. Então, assim, comparar o incomparável. Então, eu sei que processos genéticos que acontecem em humanos em doenças raras são quase que exclusivos de seres humanos. Eu consegui replicar esse modelo genético, dada a complexidade do genoma humano, e se eu comparar com do genoma do camundongo, que é muito mais complexo ainda que o genoma humano, dada a dificuldade de comparação, transpor um fenômeno genético ou bioquímico de um organismo para o outro não é alguma coisa trivial, tá? Então, eu começo a essa altura do campeonato a me comparar, a usar um elemento de comparação, tá? A me comparar enquanto humano com, será que ali nesse modelo animal eu vou obter o mesmo grau de resposta? Então, eu começo a ver que, assim como a Marta Nussbaum faz, a gente tem duas situações trágicas que, ao invés de começarem a ter elementos comparáveis mais fortes, começam a ter elementos incomparáveis mais fortes, o que aumenta a nossa justificativa, né, no sentido de vamos deixar de lado, quietinhos, em paz, os bichinhos,
e vamos começar a trabalhar com modelos humanos mais robustos em laboratório. E aí vem a justificativa do pesquisador brasileiro. É caro, Natan, fazer isso. Eu não tenho mais infraestrutura para fazer cultivo de célula humana, contamina, dá fungo, é difícil, é complicado. Mas para manter um biotério é tão complicado quanto, né, um biotério em boas condições, num padrão ouro, para que eu consiga bons resultados, talvez seja mais caro até do que eu fazer um investimento nessa infraestrutura. Então eu começo a ver que tem dissensos aí que precisam ser resolvidos, não do ponto de vista ético, mas do ponto de vista técnico. E você percebe algum tipo de expectativa dessas pessoas em relação a essas pesquisas com animais que vão trazer novos tratamentos? Essa é uma pergunta muito, muito curiosa e importante, né? Qual que é o grau de expectativa que essas pessoas têm em relação à experimentação animal? E aí vem a questão da raridade desses fenômenos, né? Então, até eu conseguir desenvolver um modelo murino, um modelo animal, né, com nocaute, ou com inserção gênica, ou com cassete gênico, enfim, o nome que você queira dar para essa questão da modificação lá do embrião ou de uma linhagem inteira de animais para ter características semelhantes, isso leva tanto tempo às vezes, e essas pessoas com doenças raras, via de regra, elas não têm esse tempo, tá? A ampulheta da vida dessas pessoas, ela está muito mais acelerada que a nossa. O reloginho na cabeça dessas pessoas, ele corre de uma forma diferente, né, é uma corrida contra a morte, tá? E se você está correndo, e aí o Camus que há em mim aí, o Camus que há em mim de novo, né? Então a morte está logo ali, né? Então assim, a morte, ela faz parte do mundo da vida, né? E aí vem essa questão. Essas pessoas consideram de uma forma diferente essa perspectiva de morrer. Elas não têm o tempo de esperar, tá? E aí isso gera um outro fenômeno que para a bioética é um fenômeno importante. Essas pessoas em vida, elas se colocam à disposição, né, dos pesquisadores da área biomédica para serem voluntários nessas pesquisas. Por quê? Porque elas precisam de uma alternativa também. Ela não quer o resultado no camundongo. Ela quer o resultado no corpo dela. Ela quer ganhar algum tempo de vida, ela quer ganhar alguma qualidade de vida. Então a gente começa a entrar numa seara, num campo aí, dessa coisa da experimentação humana, do voluntariado para a experimentação humana. Pais e mães o tempo inteiro nos procuram. Eu queria doar o cadáver do meu filho, eu queria doar partes do corpo do meu filho. Eu queria que meu filho fizesse parte de um estudo. Né? Professor, vamos lá, o Brasil precisa entrar na pesquisa clínica aí. Enfim, e aí o que acontece? Tá? A gente começa a ter uso compassivo desses medicamentos, dessas estratégias. A gente começa a ter todo um aparato biomédico, né, diferente e que não requer animais. Tá? Então, assim, por quê? Elas mesmas se colocam a essa disposição, né? Tem N questões éticas que precisam ser consideradas. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo, que eu discordo, não estou fazendo aqui um julgamento moral. Mas eu estou relatando aqui o que acontece de fato. Então, o que elas querem é para elas, não é o estabelecimento de um modelo. Obviamente que todo o complexo industrial e econômico da saúde, né, por razões regulatórias, precisa primeiro instituir modelos, né, fazer aquela coisa da pesquisa básica, de modelos animais, depois fazer uma pesquisa aplicada e depois, né, fazer essa coisa, né, da pesquisa clínica, que aí já invade o mundo humano. Mas tem a famosa hierarquia dos animais que eu tenho que usar dentro dessa estrutura de pesquisa. Então, que vai desde esses modelos murinos e, em algumas circunstâncias, precisa usar até modelos primatas. É uma discussão, enfim, é uma questão séria e importante, porque a gente já está entrando do ponto de vista evolutivo, em nossos primos, e isso significa que a gente está falando de níveis de cognição, de autopercepção, de consciência, muito próprios, muito peculiares, e aí há uma certa tendência a abandono, até pela complexidade que há em manter esses seres, né, esses animais em cativeiro. Você manter primatas em cativeiro com a única e exclusiva finalidade de fazer experimentação animal é muito complicado, tá? Então existe um forte movimento, tá, de abandono de parte dessas estratégias em razão das suas complexidades. Mas tem pesquisas que não abandonam. Então, por exemplo, as próprias pesquisas que investigam consciência, plasticidade neural, redes neurais, enfim, que vão lidar com a evolução do cérebro, a evolução do encéfalo, elas não conseguem abrir mão desses modelos em primatas, dadas as semelhanças que existem
entre a fisiologia e a anatomia desses cérebros e o nosso. E aí como é que faz, né? Será que a gente não teria modelos alternativos? Por exemplo, as estratégias de imagem, né, de evocação de potenciais, pulso magnético, transcraniano, enfim. Eu acho que pode ter outras estratégias aí para isso, mas é uma longa discussão, né? Uma longa discussão de compreensão de fisiologia, de processos cognitivos, de processos de memória. Então, eu confesso que em relação à experimentação com primatas, nesse sentido em particular, é alguma coisa que precisa ser pensada principalmente pela maior proximidade evolutiva que esses animais têm, né, dos humanos. E aí vamos para a pergunta de milhões. O que o animal de laboratório representa para você? Essa é uma pergunta, tipo aquelas perguntas do Abu Janra, né? O que é a vida, né? Enfim. Então, difícil, porque vem uma mistura de culpa, necessidade, o cientista que é em mim fala. Mas assim, eu acho que é um degrau, tá? Degrau não no mau sentido, né? Mas foi um momento necessário para que a gente conseguisse chegar a um estado de compreensão, não só sobre a saúde humana, né? Que me parece ser a tônica aqui dessa nossa conversa hoje. Mas a gente tem que lembrar que os modelos animais também servem para entender os animais, tá? Então a experimentação animal, ela permitiu que a gente compreendesse também mecanismos fisiológicos, biológicos, evolutivos, de modo geral, também para esses animais. Isso nos levou a produzir medicamentos para os pets, né, para os animais que estão próximos de nós, que hoje, né, as famílias encaram até como filhos, né, como entes familiares. Assim, é uma via de mão dupla, mas foi um momento necessário. Assim como comer carne durante a evolução humana, talvez tenha sido um momento, ou né, um momento ainda, tá? Um dia talvez a gente chegue lá no Star Trek de ter um sintetizador de alimentos e medicamentos em que você vai lá, avalia, aperta o botãozinho lá e consegue produzir o bifinho que você quer sem ter nenhum animal envolvido, né? Ou o medicamento que você quer também sem ter nenhum animal envolvido. Então assim, eu acho que foi um degrau necessário, ou está sendo um degrau necessário, mas que precisa a adequada consideração ética para que a gente, né, consiga entender o que a vida é, inclusive, nesse planeta, né? A nossa e a deles também. O que você pensa sobre o futuro do uso de animais na pesquisa? Uma perspectiva de médio prazo, eu não vejo muita diferença em relação àquilo que a gente tem hoje. A gente ainda não tem capacidade técnica instalada, principalmente aqui nos países do sul, da América Latina, tá? do sul global, tá? Do ponto de vista geopolítico, para fazer pesquisa prescindindo, né, abandonando a utilização desses modelos. A gente ainda não tem condições, tá? Para fazer essa transição. Agora, no futuro, à medida que a gente avança com a compreensão do genoma humano, que a gente ganha capacidade na engenharia tecidual, na engenharia celular, a gente consegue até fazer, hoje, embriões sintéticos, tá? Que é uma coisa que o Aldous Huxley previu lá no Admirável Mundo Novo. Ele falava de enfrascamento de embriões, estou falando do início do século XX, né? A nova bocanovskização. Já ouviram essa expressão? Enfim, a capacidade que em algum momento a humanidade ia ter de produzir embriões humanos, até numa perspectiva de castas, né? Que é o que a gente faz com os animais, infelizmente, em laboratórios, né? As linhagens. Mas eu acho que a gente, né, não pegando essa coisa trágica do controle do mundo humano, mas eu acho que a gente pode ganhar em breve a capacidade de ter modelos baseados em fisiologia, genética e bioquímica humana, capazes de trazer respostas mais robustas para a gente, né? Isso se a gente não se matar antes, ou se a gente não criar matar do ponto de vista climático, que é para onde a gente está caminhando, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou otimista, eu sou um pessimista. Então, seguindo o Ariano Suassuna, eu prefiro ser um realista e esperançoso. Entender que esse é um processo complexo. Nathan, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. É sempre bom te ouvir suas aulas. E foi importante, eu acho que para a gente também começar a ter mais clara essa relação do uso de animais em pesquisa com a saúde humana, com a saúde coletiva. Então, obrigada por ter trazido essa perspectiva para a gente. E a gente termina dando um tchau para os coadjuvantes. Então, tchau, coadjuvantes. Tchau aí, coadjuvantes. Muito bem. Até logo, coadjuvantes.
Obrigada por nos acompanharem até aqui. Se você está curtindo o nosso podcast, gostaríamos de convidá-lo a seguir e curtir nas plataformas digitais. O nosso Instagram é @coadjuvantesciência. E caso queiram entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para coadjuvantesciência@gmail.com. O Coadjuvantes da Ciência é uma produção de extensão da Universidade de Brasília, parceria entre o Instituto de Psicologia, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina e com o apoio do Núcleo de Evidências em Saúde. Equipe de pesquisa, Camila Quixabeira e Lourival Calisto. Roteiro, Ana Luísa Sarquis, Karina Krever, Mariana Damasio e Lira Irano. Apresentação, Tatiana Paiva e Ana Luísa. Edição, Bianca Oliveira, Lucas Nunes e Felipe Queiroz. Redes sociais, Joyce Moraes e Tatiana. Agradecemos ao Decanato de Extensão da UNB pelo apoio institucional. Até a próxima, Coadjuvantes!